Senhoras e senhores, mais uma vez, não sei em que hora você está assistindo esse podcast, mas a gente te dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, talvez, se você estiver ouvindo neste horário, porque a gente costuma brincar que hoje a conexão, a internet a criatividade. E a criatividade. A palavra do momento é criatividade. Exatamente. E o podcast ele traz essa possibilidade de a gente assistir ou ouvir em qualquer horário. Então, se você está lavando a louça, uma boa louça para ser lavada, se você está estudando, um bom estudo. Mas o que a gente pretende hoje aqui com a Michelle é trazer um pouquinho sobre criatividade e inovação e desmistificar um pouquinho de que criatividade e inovação não é para todo negócio, né? Então, a gente já conversava aqui antes que a inovação ela vem para todo mundo e ela é de uma forma mais simples do que a gente imagina muitas vezes, né? E para isso a gente trouxe uma especialista em criatividade e inovação, que é a Michelle Janovic. O palco é seu, se apresente e é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Gabriel, já vou agradecer antecipadamente o convite, né, em nome tanto meu quanto do Base 27, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Perfeito. Bom, sou Michelle, sou gaúcha, moro no Espírito Santo desde 2017, tenho um carinho muito especial por esse estado, né, por essa cidade maravilhosa que a gente mora. E comecei a trabalhar com inovação já tem alguns anos, né? Então, em 2007, eu começo minha carreira dentro da ABINE, que estava sediada no Parque Tecnológico lá da PUC, então Tecnopuc. E desde lá eu começo a trabalhar inovação nos programas setoriais que a gente fazia para as empresas que eram associadas à ABINE, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. E aí a gente fazia muitos projetos de desenvolvimento setorial voltado a essa indústria. A gente criou, inclusive, o APL, que era um arranjo produtivo local, lá de automação e controle, com várias entidades parceiras, né, desse setor, para fomentar realmente iniciativas que falassem sobre inovação, falassem sobre tecnologia e como que a gente pode desenvolver um ecossistema que trabalhe isso em conjunto. Aí a gente tinha várias empresas e instituições como Sebrae, Federação, e aqui também a gente vê esse movimento muito forte a partir dessas instituições. Isso tudo muito alinhado também com a escola, né, que a gente chama as universidades. Então, elas tinham que estar junto. Então, a minha aprendizagem começa daí. Depois disso, eu fui para o governo do estado também, porque fui convidada para ir para lá, para que a gente pudesse trabalhar num programa de trazer investimentos para o estado. Então, me chamaram para esse trabalho. 9 meses depois, eu ganhei a bolsa de mestrado aqui na FUCAP. Então, vim para cá. Em 2013, sou gaúcha, foi por isso que eu vim parar aqui, eu vim fazer meu mestrado. Acabei conhecendo meu marido aqui, então 2 anos depois eu definitivamente fico por aqui, né? Em 2017 foi onde eu realmente me estabeleci, me casei. Só que antes disso eu ainda trabalhei também no Sebrae com startups e com empresas de base tecnológica voltadas à saúde, né? O segmento da saúde. Também trabalhei com moda, construção civil, são vários programas. E até o próprio eletroeletrônico, o projeto eletroeletrônico eu também trabalhei. Sim. E lá o que a gente fazia muito era olhar para o pequeno negócio, né? Então a gente tinha uma visão muito como que o pequeno negócio pode melhorar processos de gestão e também ter um olhar para a inovação, porque, Legal. de fato, a inovação vai impactar todos os negócios. Então, um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, do nascimento também do Hub, né, do Base 27, ele se dá porque a gente acredita que a inovação é para todos. E tem que ser para todos, né? Tanto enquanto indivíduo, quanto também empresa. Justamente porque a inovação ela está vindo com muita força, as empresas vão ter que mudar as formas de trabalho, modelos de negócio, para poder aproveitar oportunidades. Então, a gente precisa mostrar que sim, todo mundo pode inovar, todo mundo pode ser criativo, e a ideia é a gente abordar um pouquinho sobre isso. Michelle, vamos logo começar aí. Os nossos espectadores, normalmente ouvintes, eles ficam... quando a gente traduz a palavra inovação, criatividade, outro dia alguém me chamou a atenção, porque tem umas metáforas que falam assim, acorda, né? O tempo está passando, se você não pegar essa onda, ela não volta tão cedo. Então alguém falou assim, os motoristas de táxi,
precisam ficar de olho nos Uber, né? E aí todo mundo ficou de olho no Uber, né? O Uber é a grande ameaça. E alguém falou, não, é o Uber que tem que estar de olho no carro que tem automação, né? A automação é automático, né? O carro que tem, como que se define? O piloto automático? Não, como que se define um carro autônomo, né? Autônomo, né? ok. Então, ao invés de estar aqui preocupado com o Uber, na verdade é o Uber que já tem que estar preocupado com o carro autônomo, né? E o carro autônomo daqui a pouco vai ter que estar preocupado com os drones, que possivelmente vai transportar pessoas de forma, não é nem mais o carro, né? Então, como traduzir isso? Que velocidade é essa, né? E que é preciso estar atento a esse processo de inovação e criatividade. Esse ponto que tu falaste agora, a inovação, ela é resolver problemas reais, né? Então, é bom, a gente identifica que existe um problema num determinado mercado e a gente vai lá e resolve aquele problema por meio de uma solução, seja ela tecnológica ou não. A tecnologia, ela é um meio de atingir a inovação, ela não é a inovação em si. Então, isso é uma coisa bastante importante, tá? Porque se a gente for pensar que eu preciso desenvolver uma tecnologia para resolver um problema, eu vou passar muito tempo desenvolvendo isso e no final das contas eu vou testar quando o produto está pronto e aí não era bem aquilo que o mercado queria, só que eu já investi tudo que eu tinha para desenvolver uma inovação que ninguém precisa. Então não é inovação se ninguém usa, né? Ela tem que ser útil para alguém. E também esse também é o princípio da criatividade. Tudo começa pela criatividade e precisa ser algo útil, que as pessoas vão utilizar. Então eu tenho uma ideia, eu transformo aquilo porque eu observei que existe ali um problema, transformo essa ideia em alguma coisa que eu possa testar, que seja tangível. A gente até fala muito de MVP, né, que é o mínimo produto viável. Ou a gente... eu ouvi isso num treinamento que eu fiz com a Semente Negócios e nunca vou me esquecer que é uma forma de entender o que é o mínimo produto viável, né? Eu vou passar a menor vergonha possível testando alguma coisa. Tá, legal. Que é o quê? Eu preciso ter algum produto básico, alguma forma básica de testar uma solução sem que eu tenha muito investimento. Porque eu só vou investir dinheiro se eu testei minimamente que aquilo realmente é o melhor formato para eu resolver aquele problema. Justo. Tá? Então, é basicamente isso. E o que a gente vê com relação a isso que tu comentou? Inovação, ela vai mudando à medida em que as pessoas vão tendo novas necessidades, que novos problemas vão acontecendo. O Uber, ele tem que estar atento, sim, não só porque vão existir outros meios, como carros autônomos e outras coisas, porque eu acho que isso até poderia prejudicar mais o próprio motorista que tem o seu carro, né, do que o Uber descobriu um novo modelo de ganhar dinheiro com isso. Talvez ele não precisaria, não precise mais dos motoristas, e aí ele pode mudar o modelo de negócio dele, e a gente está falando um pouco de modelo de negócio. Mas a gente tem que sempre estar atento à oportunidade de resolver problemas para um determinado público, para um determinado segmento, porque tudo começa por meio da observação. Aí eu volto, inclusive, para a ciência, porque nada disso é novo, tá? A inovação é uma coisa que as pessoas já vêm fazendo há muito tempo, e a gente começa a também dar novos rótulos para as coisas, e ela começa a ficar até mais clara, e isso é bom. Mas os cientistas já fazem isso há muito tempo, eles vão a campo, eles observam que tem ali uma situação e eles querem aprofundar essa situação. Eles fazem isso, então, por meio de observação, por meio de entrevistas, pesquisas, e eles descobrem formas de resolver aquele problema. Então, eles colocam ali hipóteses que precisam ser testadas e avaliadas, e por meio desses testes e dessas análises de pesquisas e entrevistas, eles conseguem trazer ali, sugerir que existem soluções para aquilo, se a gente seguir esse formato ou essa metodologia. Então, é por isso que as teorias são criadas, né? Por meio de uma análise de um problema real, de uma situação real que está acontecendo, uma observação, e aí vai-se a campo para testar aquilo. Então, não é uma novidade, porque com a inovação a gente faz a mesma coisa. Na inovação, muito do que a gente faz hoje para entender uma situação de um segmento de mercado, de um cliente, que a gente vê que tem um problema ali, o Uber foi uma dessas situações, se percebeu que as pessoas não tinham uma forma fácil de se locomover,
dependiam de transportes como táxi, que era caro para muitas pessoas, era muito difícil pegar um táxi, ou iam depender de transporte coletivo como ônibus, dentre outros. Então, ele vem com uma solução para aquele motorista que quer fazer uma renda extra e aquela pessoa que está precisando de um transporte mais rápido. Então, o custo para o Uber é menor, porque ele não precisa investir em frota, né? E aí ele consegue gerar renda para uma parte do cliente dele e resolver o problema de locomoção de outra parte do cliente. Perfeito. Né? Então, ele tem os parceiros e tem os seus clientes. E aí ele consegue, numa tecnologia, que é o meio pelo qual eles nos oferecem esse suporte, né, de transporte. Então, pelo que eu entendi, a tecnologia ela não necessariamente é o que a gente entende hoje como senso comum de internet, de celular, de computador, algo nesse sentido. Tecnologia seria qualquer ferramenta que eu utilizo para chegar a um objetivo, mais ou menos isso. A tecnologia, propriamente dita, ela vai ser uma forma, um meio de atingir a solução para um problema. Mas eu posso ter outras formas. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram, e vale a pena também o pessoal procurar. Tem alguns vídeos na internet que simulam como que era o Uber antes do Uber ter uma tecnologia. Sim. Era alguém ali atrás brincando e olhando no Maps para onde você vai, aí faz uma vozinha ali. Então, aquilo ali é uma espécie de um MVP, que foi o que eu falei. Ele está testando a solução sem ter um investimento na tecnologia. Ele faz tudo manual. Por trás, tem algumas ferramentas que a gente até brinca, que a gente chama do mágico de Oz, que mais ou menos simula isso. O mágico de Oz é o quê? Tem uma magia acontecendo por trás que ninguém está vendo, para entregar a solução para o cliente lá e ele não perceber que aquilo foi feito de forma manual. Porque o que a empresa está fazendo é testando se esse modelo vai funcionar, se as pessoas vão comprar antes dela investir numa tecnologia. Aí a gente fala de tecnologia, por exemplo, o celular, né? Que a gente tem hoje vários aplicativos. Então, eu posso pegar um Uber hoje por um aplicativo. Eu tenho um WhatsApp hoje que facilita a minha comunicação, porque existe uma tecnologia por trás nos ajudando a nos comunicar, ligar um para um outro, isso tudo de forma gratuita, né? O que é uma grande evolução aí para o sistema que a gente tem hoje. Então, o que eu quero dizer com tecnologia a tecnologia ela não é o fim da inovação, ela é um meio, uma forma como a gente vai entregar a solução para um cliente. Mas existem várias outras formas, né? E a gente pode olhar para o mercado, e aí o legal é, a partir de hoje, as pessoas ficarem atentas e começarem a perceber o que gera valor, porque a inovação ela tem que gerar valor para o público, ter uma entrega de valor, e como aquilo é feito. Aquilo depende de uma tecnologia, de uma ferramenta tecnológica. Como que está sendo feita aquela entrega? Porque se ela entrega, não necessariamente precisa ter uma ferramenta tecnológica. Entende? Então, e aí quando a gente começa a observar ao nosso redor o que está sendo realizado e como aquilo é entregue, a gente começa a assimilar. Pô, isso é uma inovação bacana, mas não necessariamente tem uma tecnologia por trás. E nem custosa, né? Me faz lembrar de uma história. Deu aula para nós um professor que foi consultor da Unilever. E eu não sei até que ponto essa história é verdadeira, né? Mas ele fala que havia um problema nas caixinhas de pasta de dente que, quando você saiu do mercado varejo para o atacarejo, você vende fardos, né? Então, quando ia colocar para fazer os fardos, as caixinhas vinham vazias. E aí a empresa diz que gastou milhões e milhões para desenvolver uma balança de precisão de 30 gramas, porque a pasta era pequenininha e dava pau. Não sei se você conhece essa história. Conheço. E aí diz que os peões foram lá e compraram um tufão e colocaram ali, toda vez que a caixinha vazia passava. Então, assim, isso é uma tecnologia? A gente pode dizer que isso é uma forma de resolver o problema. Não é uma tecnologia como a gente conhece hoje, no sentido de uma ferramenta tecnológica que tem códigos e tal, mas é uma tecnologia, é uma forma de resolver aquele problema que não necessariamente depende de ferramentas tecnológicas.
Eles pegaram um ventilador, jogaram ali na frente e a caixinha voava porque ela estava vazia. Então, enquanto que a solução dos engenheiros foi gastar uma fortuna para fazer um projeto, depois colocar aquele projeto, essa tal dessa balança que pesava a caixinha, e aí se a caixinha estivesse vazia, tinha que parar as máquinas para retirá-la. E aí aquilo irritou um pouco quem está lá na ponta trabalhando, porque eles perdiam tempo, e eles resolveram botar um ventilador. Aí foram identificar que a máquina não estava mais parando, e tipo, o que está acontecendo que a máquina não para mais para retirar? Será que a produção está tão certeira que todas as caixinhas estão vindo com a pasta de dente ali dentro? E foram perguntar para quem está lá na ponta o que eles fizeram. Eles falaram, tava atrasando muito o nosso trabalho esse negócio de parar a máquina, então a gente comprou um ventilador, botou aqui, a caixinha voa e pronto. Ao invés de perguntar para quem está à frente do processo, o que eles... Aí vem o processo de inovação, que é aquele negócio de criatividade, isso foi criativo demais, e do quanto as pessoas têm que ser envolvidas, porque todo mundo pode trabalhar inovação. Não se ouvir, nesse caso específico, ninguém foi falar com a ponta, com quem está lá trabalhando, atuando. Falaram direto com os engenheiros, que é quem sabe tudo. Teoricamente é quem sabe poderia dar a melhor definição para aquele problema, né? A melhor definição de produto que solucionasse aquele problema ou de alguma solução. E aí, o próprio pessoal lá da ponta, que estava na produção, veio com uma ideia que custou, sei lá, R$80. Enquanto eles investiram milhões com engenheiros. E é disso que se trata. A gente não precisa, quando a gente fala de inovação, a gente não precisa necessariamente ter um grande investimento. A gente precisa ter criatividade. E aí sempre pensar numa visão baseada em recursos. Eu tenho esse problema, que recursos que eu tenho em casa que já consigo utilizar para solucionar esse problema. E aí a gente tem ferramentas assim que trabalham processos de inovação, né? Para a gente chegar na inovação, existe um processo. Então, a inovação não é assim, nossa, eu sou uma pessoa super inovadora. É outra coisa que a gente precisa desmistificar. Todo mundo consegue trabalhar habilidades que levam à criatividade, que levam à inovação. Então, quando a gente está... querendo gerar uma solução para um problema, eu preciso ter essa visão, eu preciso saber o que as pessoas já conhecem, o que elas já passaram, quais foram as situações que elas viveram, porque isso chama-se repertório. Quanto mais eu vivo com situações, quanto mais eu exerço atividades diferentes, eu consigo, por meio de processos, pegar todo esse repertório que eu tenho e combinar essas coisas por meio desse processo que vai me conduzir passo a passo para gerar uma solução para um problema real. Então, por que todo mundo pode ser criativo e inovador? Especialmente inovador. Porque existem ferramentas, que são processos, passo a passo, que me conduzem para extrair de mim aquilo que eu tenho enquanto pessoa, indivíduo, que já tem um certo conhecimento, e junto com outras pessoas esse processo vai ajudar a combinar tudo isso e lá na frente sair uma inovação que é nada mais uma solução para um problema que está posto. Então, não é assim, bom, estamos aqui agora, temos um problema, pronto, eu tenho a melhor solução porque eu sou um gênio. Não, tem um processo para isso, né? Então, a inovação, ela também é ferramenta de processo que ajuda a gente. Aí também tem uma diferença em relação à ideia e da prática, né? A ideia é um primeiro passo ali, né? Então, quando a gente fala de ideia, ter uma ideia todo mundo tem. Perfeito. Né? Então, lapidar essa ideia, colocar ela num processo onde ela possa se transformar lá na frente num produto, num serviço que vá ao encontro de uma solução de um problema, é um pouco diferente. Essa aí tem uma história que é até legal, que não foi o Thomas Edison que criou a lâmpada. O Humphrey Davy, que é um cara que tinha tido a ideia da lâmpada 100 anos antes do Thomas Edison fazer o negócio funcionar. Então, a ideia ela já tinha surgido antes, que é a criatividade em si, de pensar na possibilidade, ver soluções, mas ela não foi colocada em prática de forma efetiva. Quem foi criativo e inovador, eu acho que essa seria a palavra, inovador a ponto de colocar essa ideia em prática, aí já foi 100 anos depois.
Então aí a gente tem uma diferença de muita gente que fala o seguinte: ah, não, isso aí eu teria pensado, isso aí eu já pensei, não sei o quê. Mas entre o pensar e o fazer tem um gap muito grande. E pra mim, pelo menos eu, Gabriel, esse processo é o mais complexo, assim, né? De pegar uma ideia e transformar ela em prática no dia a dia. Você vê isso também dentro das instituições? Como é que é? Sim, eu acho que o que a gente não pode... a gente tem que ter algumas coisas em mente. O que a gente não pode é ter a ideia e não trabalhar ela. E uma outra coisa é insistir numa ideia que talvez não esteja num timing. E por que eu falo isso? Algumas ideias no passado que eram realmente muito boas, elas acabaram não sendo colocadas em prática e hoje talvez estejam sendo, porque a gente, por exemplo, não tinha internet. Né? Então, como que a gente vai conseguir fazer inovações que dependem de algo que ainda não existe? Sim. No caso, a internet. Então, hoje a gente já consegue fazer muitas coisas, porque uma inovação que foi feita no passado, tanto recente, é a própria internet, né? Mais do que isso, qual é a quantidade de pessoas que têm acesso a isso. Hoje, a gente tem uma quantidade de pessoas que têm acesso à internet que, nos anos 2000, não é uma realidade. Né? Então, muitas inovações dependem de timing. Então, será que eu estou no timing certo para fazer isso? Sim. Então, tem até um vídeo que eu vi, acho que era do Murilo Gun, que ele fez um primeiro iFood da história, foi dele. Só que era com aqueles aparelhinhos... De fax, eu acho que era. E aí não tinha como acontecer, fax, né? acho que tem gente que ouvindo a gente nem sabe o que é. Mas uma inovação antiga, porque a gente conseguia... É o tal do e-mail, né, de hoje. Hoje a gente bota um anexo no e-mail. Na época, o fax, tu escrevia alguma coisa, ou um documento, e tu passava ali e ia sair lá no telefone do outro cara. Então, isso já era uma inovação para aquela época. Mas não tinha internet. Então, como que a gente ia criar e-mail se não tinha internet? Depois vem... Então, tem uma evolução aí que precisa acontecer para que outras coisas sejam colocadas. No caso do Murilo Gun, ele criou um iFood, né? Salva a devida proporção. Sim. Mas era por via fax, então não tinha como isso funcionar. Ele explica lá e tal, no vídeo, muito legal. Mas porque ele não estava num timing, né? Sem a internet... As condições não eram propícias. A ideia dele pra foi o iFood, como a gente percebe hoje. Só que o timing não era o que veio o iFood. Né? Então, tem isso também que a gente precisa Michele, pensar. para a gente trazer um pouco assim essa prática, né? É um assunto muito técnico, né? E que às vezes eu sempre gosto da engenharia reversa. Assim, o que funcionou e o que foi feito, ao invés de falar o que precisa fazer para funcionar, né? Alguma coisa que te chama a atenção assim, desses projetos? Eu queria que você falasse um pouco do teu projeto e o que você já viu como solução ser criado assim, de forma mais prática. Tá. Eu vou começar falando um pouquinho do projeto, que é o Base 27. O Base 27 ele começou como um hub de inovação do segmento da engenharia e da construção. Ele foi concebido por entusiastas, né? O Francisco Carvalho, que é fundador da Time Now, o Wilson Calmon, da CBL, e Nasca e outras, e o Flávio Aguilar, que é da Soma Urbanismo, eles criaram Tudo a aqui de Vitória? Do Espírito Santo. E Base 27 é porque... O Base 27 é um hub de inovação. Por que 27? Base 27? Vou explicar como que foi concebido. Eu não entendi também, não. Calma aí que eu vou explicar, tem um motivo bem legal. Mas esses três começaram a pensar como levar a inovação para mais empresas, porque, de fato, eles já tinham sido picadinhos pelo mosquito da inovação, então as empresas deles já estavam trabalhando alguns processos, e a preocupação desses empresários era a gente já está sabendo, a gente já está buscando caminhos, mas boa parte dos nossos parceiros, dos nossos clientes e até de concorrentes nossos, pessoas que empregam, não sabem ainda, não estão por dentro disso. Então, o que a gente pode fazer para criar um movimento que inspire e que mostre que todo mundo é capaz de inovar, que não precisa de grandes recursos? Então, o Base 27 ele nasce desses entusiastas que convidam outros entusiastas, né, que são diretores que vêm trabalhar voluntariamente para tirar do papel um projeto que é o Base 27.
O Base 27, por ser do segmento da engenharia e da construção, inicialmente, ele tem esse nome porque base seria a base das construções. Então, quando a gente tem uma base sólida, a gente consegue subir muitos andares e ter realmente um projeto arquitetônico bem fundamentado. Então, a base, ela vem disso. E base também pode ser traduzido para o inglês, base. Então, isso é fácil e a gente quer realmente alcançar aí níveis internacionais, se Deus quiser. E o 27, ele representa o estado do Espírito Santo, né? Por meio do DDD 27. A gente quer levar mesmo o nome do Espírito Santo como um estado promissor com relação à inovação, tecnologia, mão de obra qualificada, que é o que o Base 27 hoje se propõe a fazer. A gente começou com essas diretorias voluntárias, depois a gente começa a entender que esse movimento cresce e que a gente precisa profissionalizar. Então, essas diretorias passam a ser remuneradas, né? A gente contrata pessoas, profissionais de mercado, eu assumo a diretoria de inovação. Hoje, assumindo uma diretoria executiva do Hub, e a gente já tem uma outra diretora de inovação, muito com o propósito de impulsionar a inovação no ecossistema, né? E levar realmente empresas pequenas, médias, grandes a pensar em inovação e especialmente trabalharem juntas, ainda que elas sejam concorrentes. Porque quando a maré tá boa para todo mundo. Quando tá baixa para todo mundo. Então, trabalhar ecossistema é fomentar realmente oportunidade para todo mundo. E muitas dessas empresas, inclusive, acabam trabalhando até em conjunto, em colaboração, que é uma palavra super importante para a inovação, para que problemas que atrapalham ambas acabe sendo trabalhado por elas para que eles não existam mais e elas consigam pensar nas suas estratégias de negócio sem ter problemas atrapalhando os seus negócios, né? Se é um problema comum a todos, então o que juntas podemos fazer para sanar esse problema? Então, o Base ele vem com essa ideia de mostrar que é possível, por meio de uma cultura e mudança de mentalidade, tanto da liderança quanto dos profissionais que atuam para essas empresas, elas serem mais inovadoras, elas aproveitarem mais oportunidades de mercado. Às vezes tem uma empresa que ela atende um determinado segmento, tem ali uma tecnologia ou uma entrega, e ela não está, às vezes, enxergando que existe um outro segmento que essa mesma solução aqui pode atender. Então, a ideia é o quê? Mostrar caminhos por meio de ferramentas, por meio de processos estruturados e criação dessa cultura orientada à inovação para que as empresas entendam, compreendam que elas têm, sim, todo o potencial para serem mais inovadoras no mercado e levar o Espírito Santo aí como uma potência, né, de inovação. Então, o Base ele vem muito por conta disso. E aí, os projetos que a gente começa a trabalhar e a gente percebe que a empresa que ainda não tem esse viés da inovação, que não tem essa compreensão, a gente precisa ajudar. Então, o que a gente faz? Bom, vamos iniciar trabalhando alguns pilares. Eu acho que isso é legal, assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente. Qual que seria o primeiro passo? Beleza, tem muita gente que ouve a gente e talvez tenha um pequeno negócio ou até um negócio maior. E quero saber, beleza, a gente tá falando um monte sobre inovação, sobre tecnologia. Quais que seriam esses primeiros passos para eu conseguir implementar inovação no meu negócio? Tá. Isso é importante porque foi exatamente o que a gente pensou lá atrás, como fazer isso para as empresas que estavam entrando. E especialmente porque as empresas, as pessoas, às vezes elas querem um resultado rápido para as coisas. E a primeira coisa que precisa ser entendido nem sempre vai ser rápido. Né? A inovação, ela não é um processo rápido, ela é um processo de mudança de cultura, porque hoje as empresas elas têm seus processos amarrados, então é muito difícil tu conseguir mudar uma coisa aqui, porque isso já está amarrado, porque já tem um processo estruturado, o setor da qualidade, então é tudo muito linear e a inovação não é linear. A inovação, tu tem que aproveitar as coisas assim, de uma hora para outra acontece uma mudança, por exemplo, a própria pandemia é um bom exemplo disso. Muitas empresas tiveram que se adaptar ao novo cenário e aquelas empresas que entendem um pouco mais e estão mais familiarizadas com o processo de inovação não sofrem tanto, porque elas já, de alguma forma, na própria estratégia empresarial, já existe essa cultura da mudança, essa cultura
muito fácil. Então é menos doloroso, digamos assim, para aquelas empresas que já estão mais preparadas. Então, o que a gente começou a fazer? Nós trabalhamos alguns pilares aí, um deles muito importante, o conhecimento e conexão. Eu preciso sair um pouco fora do que eu faço, da minha caixa. Eu preciso olhar para outras coisas. Lembra que eu falei de repertório, né? Quanto mais repertório eu tenho, mais chance de conectar ideias a coisas que eu tô percebendo, eu tenho. A ideia de que o generalista, nesse sentido, se sai melhor do que o especialista. Eu nem diria que se sai melhor. Eu diria que um generalista, ele vai conseguir ter um repertório variado Criar de mais coisas. conexões. Ele pode ser um especialista, mas que está sempre ligado em coisas diferentes. Perfeito. Eu tô aqui, a minha área de especialidade é, sei lá, vamos pensar criatividade ou inovação. E eu estou vendo coisas fora, diferentes, que vão me habilitar para ser mais especialista ainda naquilo que eu quero. E quando a gente começa a pensar fora da caixa, nesse sentido, eu preciso sair um pouco de dentro dos meus processos da minha empresa para olhar o que está acontecendo lá fora. Eu vou num evento, eu vou participar de algum evento de inovação, eu vou para outro ecossistema, entender o que eles fazem lá, que foi o que a gente fez também. A gente pegou esses empresários, levou para fazer missões empresariais em ecossistemas que já estão mais consolidados, né, com relação à inovação, por exemplo, Santa Catarina, Pernambuco, lá com o Porto Digital. Então, a gente levou esses empresários e levou também instituições de ensino, porque elas são parte muito importante desse processo de construção de ecossistema. Então, a gente levou e lá a gente mostrou como que esse ecossistema, que trabalha há 30 anos esses processos, 30 anos, como eu disse, não é do dia para a noite. Hoje as coisas podem estar mais rápidas. Há 30 anos atrás era mais difícil convencer, era mais difícil mudar comportamento, mudar mentalidade. Hoje não. Hoje já está um pouco mais acelerado. E a gente espera fazer em 5 o que eles fizeram em 30. Justo. Mas a gente sabe que não é um processo simples e as pessoas precisam saber disso. E aí vem um negócio muito importante, assim, que eu considero crucial. Quando a gente fica muito desesperado, preocupado, isso causa uma angústia que nos limita, né? Tipo, nossa, eu não tô tendo resultado, Não desista, assim, porque o processo, ele não é simples, não é fácil, ele é com base em muito estudo, com base em ir lá, visitar outros lugares, visitar outras empresas, visita o teu concorrente, conversa com ele, conversa com empresas semelhantes, empresas de outros segmentos, para ver o que eles fazem, o que eles estão fazendo nesse segmento pode ser aproveitado para o teu segmento. Mas não ficar angustiado que o resultado não está vindo. Esse é o principal problema, assim, que eu vejo. A gente tem que entender que tem um momento certo para tudo, desde que eu esteja fazendo o meu caminho. O que não adianta nada é tu ficar parado e achando que ouvindo coisas tu vai, por osmose, Osmose, né? quase, né? Sim. Tu vai conseguir mudar o status quo, vai mudar a realidade cultural de uma empresa que tu trabalha e tal, ou tu como líder, esperar que outros façam por ti esse processo. É com estudo, é com visitas, é com missões, é com imersões, trocando ideia, trocando experiências. Então, e isso é uma coisa que a gente trabalha no pilar de conexão. Eu preciso me conectar a outros, me conectar a outros ecossistemas, me conectar a outras empresas, a outros profissionais, para que eu comece a ter esse corpo de diferentes repertórios, meu repertório aumentar e eu conseguir, de fato, fazer conexões dessas coisas e aí sim começar a fazer sentido. Quem nunca assim, teve um problema, qualquer coisa dentro de casa mesmo, e aí lembrou que tem alguma coisa ali que pode solucionar aquilo. Por exemplo, o que eu usei, isso é uma coisa bem individual. Eu estava com um problema que o suporte para o shampoo quebrou o ferrinho e aquele negócio não dava mais para botar shampoo ali. Só na parte de cima que não estava quebrada. As outras duas de baixo eu perdi. Aí eu olhava aquilo e disse, cara, tem que ter uma solução para isso, né? Aí eu peguei, me lembrei daquele negocinho do pão, que é aquele ferrinho do pão. Fui lá, tirei do pão e botei lá, amarrei, pronto, funcionou o negócio. Então eu tinha um problema com uma coisa muito simples. Eu tô dando um exemplo muito basicão aqui. Assim, a gambiarra, ela é um exemplo de inovação? É uma palavra maravilhosa, assim, porque até na TI,
tem estudos que já mostram isso. Que a gambiarra é ciência, assim? Gambiarra sendo usada de uma forma, até na tecnologia, para solucionar um problema ali que, pelo menos paliativamente, vai funcionar. Depois eu vou lá e melhoro pra você aquilo. que acha que você não é criativo, mas se você faz umas gambiarra aí na sua casa, você tá utilizando de inovação, Mas faz né? uma gambiarra que também não vai Sim, trazer um sim, prejuízo. Não, que vai resolver o problema. Resolve o problema, mas que não traga prejuízo aí. Porque às vezes a gambiarra, não é gato, dependendo né? dela, pode trazer Então, ontem eu fui consertar o relógio, né? A capa tinha saído, não, Tela. o vidro, a tela. E aí nós fomos na Apple, né? Lá, e aquele protocolo todo, papapá, e faz isso, abre não sei o quê, e vai ver se você fez um segurinho, papapá. E saímos de lá sem a solução, né? Porque tinha que agendar, não sei das quantas. E nós passamos perto de um cara que conserta celular, né? E eu falei, espera aqui um pouquinho. Aí tirei, o cara passou uma cola, pegou uma borracha de dinheiro, né, que guarda dinheiro, enrolou, né, e falou, segura 1 hora, dei 10ão, né, pro cara. 10 reais. 10 reais, 10ão, e o cara resolveu e usou. Então, assim, essa ideia da inovação parece que desce a odisseia no espaço, cheio de tecnologia, né? Porque a palavra tecno, interessante, é quase uma arte, né? Grego, dentro do grego, né? Arte. Então, que arte é essa de solucionar? Eu acho que se convergir a ideia num provider solution, né? Ou num solution provider, num provedor de soluções. Sim. Né? E eu acho que essa é uma mentalidade muito interessante, que nós já temos isso desde que nós nascemos. Então parece que é uma coisa muito vinculada à máquina, a alguma coisa nesse sentido, e na verdade o que nós estamos dizendo aqui é que tecnologias são ideias, né? Que trazem soluções para processo. Tem alguma coisa que te chama a atenção, assim, hoje, no Espírito Santo, como alguém que teve uma grande ideia? Ou o que você tem, Um exemplo prático para o pessoal entender. Eu acho que, de modo geral, no Espírito Santo tem muitas boas ideias, assim, de diversas coisas, né? Acho que a única questão aqui é o quanto a gente valoriza as ideias que estão sendo postas. Existem algumas que deram super certo e que muitos estados nem sabem que é daqui. Por exemplo, PicPay. Eu sou gaúcha, o PicPay chegou lá. E quando eu falo que é daqui, que é de Vitória, o pessoal fica impressionado. Nem E tomou uma proporção muito grande, né? Muito grande. Foi super investida, cresceu pra caramba. Acabou ficando... indo para São Paulo também, né? Porque, enfim, lá tem Uma estrutura. Uma estrutura e mais do que isso, acho, também para o tamanho daquele mercado, né? Perfeito, então tem que estar lá mais próximo também. Mas continua aqui, é uma empresa capixaba. Wine, a mesma coisa. Wine é daqui? É daqui. Rapaz, Olha só. do lado da sua Aí, casa, ó, inclusive, na Serra. Por isso que chega tão rápido o vinho lá em casa. Eu acho que chega rápido na tua casa em qualquer lugar Pode do ser, Brasil. é verdade. De tão top que é uma ideia de um empreendedor que assim, não desistiu da ideia dele, foi atrás, muitos nãos, e hoje é o que é, sabe? Então, são negócios que ficaram grandes e que a gente às vezes nem sabe, né? Sim, Aqui sim, mesmo sim. nessa sala a gente acabou de ver que... Então, assim, a gente precisa olhar para as coisas que estão aqui e entender que tem muito bons empreendedores, a gente tem universidades que trabalham tecnologia, empreendedores que saem de dentro das universidades, como é o caso, a Zait, por exemplo, também são empreendedores jovens. A Zait foi vendida e aí depois criou Chip, e é também uma empresa capixaba. São casos promissores e que hoje estão voando, né? E tem várias outras dentro dessas empresas startups que a gente chama, né? Que são empresas nascentes, que aí depois elas começam a receber investimentos, começam a trabalhar seus processos, resolvendo um problema real para um público antes que não tinha, por meio de tecnologias. E aí elas conseguem... O que é tecnologia importante? Assim, só para a gente pensar numa forma mais fácil e até conectando isso com as startups. A tecnologia, ela consegue dar um poder de escalabilidade, né? O que
E isso está muito relacionado ao que é uma startup, ao conceito de uma startup. A startup ela precisa ser escalável. Ela precisa ser repetível e escalável. O que é repetível? Eu não preciso customizar a solução. Aquela solução vai atender a todo mundo do mesmo jeito. Ela se encaixa para todo mundo. Uber. Eu não tenho um Uber para mim, um para ti. É o Uber. Ele é repetível. Todo mundo vai utilizar o mesmo aplicativo, pedir, ter as mesmas funcionalidades. E ele é escalável. Escalável por quê? Porque ele chega ao maior número de pessoas possível no mundo. E eu só consigo ter esse poder de escalabilidade se eu tenho uma tecnologia por trás. Então, quando a gente pensar, por que a tecnologia é importante? Se eu quero escalar, necessariamente eu vou precisar de uma tecnologia que me ajude. Aí, se a gente for pensar em todas as empresas startups que escalaram, elas têm isso bem definido, assim, né? Enquanto escala, enquanto Michele, tecnologia. Talvez aqui as grandes empresas competem com pequenas ideias, né? Mas existem grandes empresas, como você colocou, que têm grandes ideias. E acho que a tecnologia, ela na verdade, ela tem que ser pensada de duas formas, a inovação. A inovação como uma startup, que é uma ideia, e a inovação de quem está no mesmo negócio que precisa reformular o próprio negócio. Né? Quando você falava da Wine, eu já trabalhei em algumas empresas, por exemplo, a Rimo, que é uma empresa capixaba, que fazia móveis seriados e que daqui a pouco teve uma ideia de fazer móveis modulados, depois foi para uma marcenaria, né, que é quase uma marcenaria industrial, que são móveis planejados já. Então, seriado, modulado, planejado. Né? E essa inovação, cria-se a Dinâmica, que é uma empresa dentro da Rimo, e o cara pega e faz uma logística de lojas conceitos de Eunápolis a Campos. Ele limita ali a questão da entrega. Isso também seria uma tecnologia, ou seja, criar a solução para o meu problema ou ampliar o mercado em si? Quando eu tô dentro de uma empresa e aí eu entendo, a partir do problema do meu cliente, que ali tem uma oportunidade, que aí eu não sei se foi o caso da Rimo, mas por que eles identificaram que isso era um modelo de negócio interessante? Provavelmente os clientes deles, ou novos entrantes, novos clientes, estavam demandando. Então, eles observaram que tinha ali uma necessidade de um cliente que não estava atendida. E aí, eles resolvem criar uma nova forma de atender esse cliente. Então, qualquer empresa é capaz de fazer isso, desde que ela esteja observando o comportamento dos seus clientes. Perfeito. Isso é importante. Mais do que observar o comportamento dos seus clientes, é observar o comportamento de quem não é cliente dela. Para ela conseguir também entregar valor para esse cliente, porque é ali que está a oportunidade. Porque, assim, tem algumas literaturas que mostram, e um deles é o Dilema da Inovação, um livro, e empresas grandes que faliram, não é porque elas não estavam olhando para o cliente delas, é porque elas negligenciaram os mercados emergentes. Justo. De alguma forma, elas Legal, estavam olhando para o cliente, elas estavam fazendo tudo certo, né? A estratégia dela era olhar para o cliente, era entender o que o cliente queria. Só que elas meio que negligenciaram, e eu estou falando bem resumidamente, os mercados emergentes. Então, empresas que olham para mercados emergentes e que apostam nesses mercados, por mais que eles demorem, às vezes, a existir, elas acabam aproveitando aquelas pequenas demandas daquele núcleo de cliente que está com aquilo. Foco muito pequeno, e quando né? tu vê isso cresce, e mesmo eu que era fiel a essa empresa aqui, porque eu gostava de usar o produto dela, esse produto começa a me servir também, e às vezes eu posso substituí-lo, eu posso acabar não usando dessa empresa. Então, muitas empresas acabaram, não é porque elas não olhavam para o cliente, elas olhavam, só que elas negligenciaram esses mercados emergentes. E Legal. aí acaba que não aproveita essas oportunidades, e quando esse mercado vem, ele vem arrastando tudo com ele. Né? Então, essa que é a ideia. As empresas tradicionais, uma coisa que a gente precisa deixar até bem claro, se eu quero ter a mesma velocidade de uma startup, se eu quero aproveitar as oportunidades que elas trabalham, tem uma coisa aí que a gente não falou, mas que envolve, que é risco.
né? Então, o quanto uma empresa mais tradicional, consolidada, está disposta a correr riscos que esse cara aqui que está começando uma ideia não tem medo, não tem nada a perder, né? Então, por isso que inovação é resolver problemas reais em ambientes com altos níveis de incerteza. Então, há uma incerteza se aquilo vai dar certo. Empresas mais tradicionais, tradicionalmente, trabalham com certezas. Sim. Avaliam cenários, né, tendências ali para aquele mercado. E a tendência é muito importante de avaliar, porque está totalmente relacionado com o que eu vou aproveitar dos mercados para até poder fazer uma inovação acontecer. Mas isso é uma questão bastante importante. Risco. Quão disposto eu estou ao risco? E aí, uma empresa não precisa, vou arriscar tudo que eu tenho. Não. Pega ali no teu planejamento estratégico, pensa o quanto eu estou disposto. É a mesma coisa que um investidor na Bolsa de Valores. Qual a porcentagem que eu posso me arriscar? O que eu posso colocar aqui? Vamos pensar se hoje eu estou investindo em criptomoeda. Eu vou botar tudo que eu tenho em cripto? Não, mas se eu quero testar esse modelo, eu coloco uma partezinha do que eu tenho e vou testar e ver como vou aprendendo. A ideia é a aprendizagem. Quanto mais eu vou aumentando a minha curva de aprendizagem, mais eu vou me acostumando com esses processos, entendendo esses processos, criando uma cultura que olha para isso, e aí eu começo a fazer apostas maiores. A startup, por exemplo, ela faz apostas pequenas. Ela lança, testa, ela não desenvolve um negócio curto, até... né? A empresa, geralmente, ela só vai entregar para o cliente dela, uma empresa mais tradicional, algo, uma tecnologia, uma ferramenta, quando isso já estiver finalizado, assim. Fiz tudo e tal. Aí, quando entrega para o cliente não quer. Foi o que a gente começou a falar. Não usou, não foi legal. A startup, ela vai lançando. E ela vai criando novas funcionalidades partir... Exatamente. E pequenos lançamentos, assim, de novas funcionalidades. Se funcionou, coloca isso para rodar, cobra por isso. Não funcionou, já morre. E aí o investimento dela foi curto, foi pequeno, né? Então, esse é um processo de cultura. Então, quanto que a empresa, no planejamento estratégico, do meu orçamento, eu estou disposto a direcionar para projetos que podem dar certo ou não. E ela precisa se acostumar que pode ser que aquele projeto... Só que aí ela começa a aprender o que dá certo e o que não dá. E aí, quando isso vai entrando na veia ali das pessoas que estão trabalhando com inovação e essa cultura vai tomando conta, automaticamente a empresa começa a agir como uma startup. E eu não estou dizendo que esse é um processo fácil e curto, não é. É processo de mudança de cultura. Só que é extremamente importante que as pessoas estejam seguras de que elas podem errar. Né? Então, esse é um processo de tentativa e erro. E a gente aprender com os erros. Aprender com os erros é não errar novamente na mesma coisa, né? Então, é quando eu consigo colocar novas práticas para funcionar. Então, não vou mais por esse caminho eu já testei e ele deu errado. Só que se eu não dou essa oportunidade, eu não crio a segurança também das pessoas falharem, porque a empresa tradicional muitas vezes não aceita falha. E a falha, ela é inerente ao processo de inovação. Né? Então, é muito importante. E essa é a grande questão que a gente coloca no Hub quando a gente leva o pilar de conhecimento para frente. É mostrar como criar essa cultura, o que eu preciso trabalhar. Se eu preciso trabalhar segurança psicológica para as pessoas entenderem que aquele é um ambiente propício à inovação. Eu criar esse ambiente propício à inovação. Então, eu preciso trabalhar a liderança, eu preciso levar conteúdos para essa liderança. Isso aqui é legal que a gente consegue trazer para qualquer ambiente da nossa vida. Por exemplo, a gente reclama que as nossas crianças, que os nossos filhos estão saindo muito da caixa, às vezes. É engraçado isso, né? Porque criança é uma máquina de criatividade. A imaginação da criança, ela vai na lua. Você dá uma caixa de papelão para a criança, ela faz carro, ela faz geladeira, ela faz fogão. Mas a gente tem a mania, às vezes, como a nossa mentalidade é um pouco mais fechada, a criança dá uma viajada, a gente podar. E é isso que você está falando, a importância desse ambiente ser um ambiente propício para que tanto essa criança na escola, que seja, ela tenha a possibilidade de viajar na maionese, de ser criativo realmente, tanto dentro de uma empresa. Existe um momento que realmente, se o meu ambiente, eu peço inovação pro meu colaborador, e toda vez que ele traz uma ideia, não é possível. Não vai acontecer. Não, mas isso aqui tá muito fora da nossa realidade. Não, mas... Cara, como é que você vai criar uma cultura de inovação se você não faz com que os seus
se você libera esse ambiente para o seu colaborador. É impossível. Acho que é isso que você está falando, né? A gente criar essa cultura, essa segurança emocional, psicológica, para que o colaborador, tanto o colaborador quanto a criança do primeiro exemplo, eles possam imaginar, eles possam viajar na maionese. E eu acho que essa é a ideia. E até é essa a ideia, e a gente precisa também entender quem são os colaboradores que estão comigo, né? Existem perfis diferentes. Eu não vou esperar que um perfil mais analista, assim, uma pessoa mais ali que vai baixar a cabeça e vai fazer um trabalho, não gosta de conversar com ninguém, tenha a mesma forma de atuar que alguém que é mais comunicador, que fala, é mais de pessoas. Então, eu preciso entender os comportamentos das pessoas, quais são as forças que eles têm e ter uma equipe diversa. Né? E quando eu falo de diversidade, não estou falando só de ser homem ou de ser negro, o que é super importante para o processo, homem, mulheres, negro, envolver. Porque cada um tem um repertório. Cada um viveu coisas. Uma mulher vive coisas que o homem não vive. Que bom, né? O homem, que bom. ótimo, que maravilha. E aí, quando a gente começa a colocar isso para funcionar, entendendo os perfis diferentes de comportamento e entendendo que a diversidade também de ideias, diversidade de repertórios, de coisas que cada um já viveu, eu consigo construir um ambiente melhor. Porque se esse cara analista, ele falar vamos pensar que a gente está fazendo um momento de brainstorming e vamos criar uma solução para um problema. Esse cara analista, ele fala um negócio que as pessoas falam, nossa, que ideia ridícula. Quando que esse cara, que já não é muito de falar, vai trazer a punição ali e não tem ideia ridícula, não tem ideia ruim. Isso é legal. Não isso tem, assim, porque às vezes uma ideia que num primeiro momento parece doida, se alguém vai falar, tá, e se dentro disso a gente colocasse isso? E o outro vai... E aí quando vê, o troço foi tão lapidado que aquela ideia que inicialmente parecia muito nada a ver, ela se torna uma ideia promissora para a solução de um problema. Isso aqui parece uma de criatividade Disney. Você não acha, não? Eu ia falar sobre isso, assim. Existe aqui, o que você me traz como consciência? Você me deu uma aula hoje aqui, eu quero te agradecer. Que bom. Né? A inovação depende de várias coisas. Depende do que o mercado quer, anseia. Se eu tenho tecnologia para isso, porque pode ser que eu esteja de olho no meu cliente, mas eu não tenho ainda as ferramentas para isso, né? Envolve um modelo de criar as soluções para a tendência do mercado, para aquilo que o mercado realmente necessita. Existe um processo na empresa de sair de um modelo tradicional para um modelo desapegado, né, no sentido de que eu posso errar, né, a empresa em si ou o empresário precisa pensar assim, mas ele precisa ter uma liderança que nós chamamos de generativa. E o que é isso? É uma nova proposta que a gente traz, que é o líder que entende que as partes, né, elas somadas, elas criam um ambiente fecundo. Né? E para isso esse líder precisa valorizar cada indivíduo, né? Ele tem que ser desapegado do ego, no sentido de que ele cria, não? Ele cria uma equipe criativa, né? Ele não tem o poder de trazer para ele a glória do invento, né? Então, eu acho que aqui tem um ponto muito interessante que vai de encontro àquilo que a gente está pregando nas empresas que a gente trabalha hoje, que é ter esse líder desprovido de ego e que sabe que o todo é maior que as partes. Né? Então, quando eu tenho uma equipe onde todo mundo tem a liberdade de falar e expressar, né? E essa liberdade é condensada, é canalizada no sentido de um ambiente criativo, possivelmente eu vou ter uma empresa criativa. É mais ou menos isso. É muito, muito bacana o que tu está falando. Muita gente fala a inovação ela tem que ser top-down, né? Ou seja, começa pela liderança e... eu não gosto muito de pensar assim, porque eu acho que se o líder não entender a importância do processo, ele não vai conseguir dizer, agora todo mundo tem que inovar, porque as pessoas também não vão entender. Sim. E aí, se ele quer, mas lá embaixo não querem, não funciona. Os dois têm que querer. Então, o líder tem que entender exatamente isso que você falou, do ser humano, das pessoas. Sim. O quão dispostas elas estão, quais são esses perfis que estão com ele, onde cada um funciona melhor.
e de que forma que ele vai levar e preparar, mais do que só dar ordem, é preparar as pessoas para esse processo. Né? Então, ele é um ponto crucial nesse processo de inovação, e ele precisa preparar as pessoas, porque quem dá o tom da cultura na empresa é a liderança. Né? Então, se ele dá o tom, ele precisa também dar as ferramentas para que as pessoas se preparem para o que vem aí. E olhar para esses colaboradores não como recurso humano, mas como potencial criativo humano. Né? Então, se eu tenho esse potencial, e aí a gente está aqui mudando um pouco dessa visão taylorista, né, de cada um faz só uma coisinha, e como é que você vai ser criativo se você é só alguém que reproduz um processo? E hoje me parece que a empresa precisa ter uma multifuncionalidade, né, de entender esse processo, cada um entender o outro, o que o outro faz. Envolver outros nessas decisões, né? Porque, por exemplo, aquele exemplo que a gente até deu com o Vitor, que ele estava aqui. Se eu tenho uma decisão para melhorar o meu sistema de abastecimento de caminhão, quem que eu vou levar em consideração para tomar essa decisão? Não vou ficar só lá nas lideranças, nos gerentes conversando sobre essa decisão. Não, eu vou lá conversar com o caminhoneiro que está com a gente, vou conversar com o pessoal da logística que tem da empilhadeira, porque ele vai me mostrar ali qual que é o melhor lugar para colocar o caminhão, qual é o melhor horário para carregar ele. Então, é olhar para esse liderado não somente como recurso, mas também envolver ele dentro do processo de decisão. E aí, realmente, a gente tem uma gerência que pensa no resultado, que dá o tom da cultura, mas a gente também tem colaboradores que participam desse processo. Lembra quando a gente começou a falar lá que o processo de inovação ele começa pela observação de um problema, e aí eu vou conversar com pessoas para saber se aquilo acontece? Se eu tenho um problema interno, logístico, da minha empresa e tal, que o meu cliente nem percebe, meu cliente final nem percebe, que isso pode perceber até às vezes um atraso, alguma coisa. Mas quem sabe do que está acontecendo é o cara que está envolvido com aquele processo. E aí, se eu coloco só lideranças para discutir aquilo sem ouvir quem está envolvido no processo e tenho algumas respostas que podem ser cruciais para eu tomar uma decisão com essa liderança, eu não consigo evoluir. Não consigo a solução para aquele problema. Ou consigo de uma forma mais cara, pior do que poderia ser se eu tivesse entrevistado, ouvido quem está envolvido no processo. Quando eu falo de conversar com o cliente, fazer pesquisa com o cliente, que é esse público que tem uma dor, em quem que dói? Né? Então, eu preciso saber em quem que dói. E conversar com essas pessoas. Eu vou conversar com esses clientes porque o problema está neles, é deles. E eu quero resolver aquele problema com uma solução que eu vou criar. É a mesma coisa no processo dentro da empresa. Quem são os teus clientes internos envolvidos naquele processo que eu tenho que considerar para conversar, para fazer entrevista, para entender como que a gente pode melhorar aquilo. Então, inovar também começa nos processos, né? Eu consigo inovar em processo. Perfeito. Assim como eu consigo inovar em marketing, assim como eu consigo criar uma solução tecnológica para o meu cliente, assim como eu consigo inovar num modelo de negócio. Então, inovação, ela tem várias formas, né? Pessoal, de novo a gente aqui falando e pedindo essa ajuda a vocês em relação a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. A gente tem trazido, como vocês têm percebido, profissionais extremamente qualificados dentro do tema que a gente se propõe a conversar. Então, a Michelle hoje, assim como meu pai já disse, está dando uma aula para a gente em relação à inovação. Acho que a gente até passou do tema, do tempo. Vocês viram aí que passou um pouquinho do nosso período de 1 hora, mas é porque realmente tem bastante conteúdo e a gente está trazendo isso de uma forma muito... Não fala isso, porque isso vai ser no metade. Você vai confundir. Ah, ok. Isso a gente vai jogar no meio? Se você no meio... É verdade, você vai fazer o corte no meio, né? Tá. Mas se você falar assim, veja aí, o cara tá no... Tá, fechou. 20 minutos, mas veja aí o que aconteceu. Eu pensei que a gente ia jogar no final. Okay. Pessoal, mais uma vez aqui, pedindo um favor para vocês, que é realmente compartilhar esse conteúdo com mais gente. Vocês têm percebido o tanto que a gente tem se dedicado para trazer pessoas extremamente qualificadas para discutir com a gente, para trazer dicas, para trazer práticas. A Michelle até agora já trouxe bastante coisa, mas vocês vão ver que até o final do programa ela vai trazer mais muitas coisas práticas. E a ideia e como vocês podem ajudar a gente é realmente compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Clicando no curtir, se inscrevendo no canal. A gente vai ter aqui na descrição tanto o nosso Instagram quanto o Instagram da Michelle, do Base 027, do Base 27. Porque, assim...
É uma das formas que você tem para ajudar a gente e para o YouTube entender que esse conteúdo ele é de qualidade, ele é relevante. Então, assim, se você puder fazer isso pela gente, vai ser muito legal que nas próximas vezes, inclusive, a gente vai trazer de novo talvez a Michelle. A gente já está com uma conversa aqui de que não só a Michelle entende criatividade, mas o esposo dela também. Então, a gente realmente tem um investimento não só de tempo, mas como financeiro, enfim, e a forma que você está ajudando a gente é realmente compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Deixa eu só colocar uma questão aqui. Você não está ajudando a gente, né? Você está ajudando a humanidade, você está ajudando as pessoas aí fora. Top. Né? Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Se eu mergulhasse aqui numa banheira de Nutella, né, eu ia ter milhões de visualizações, né? Mas quando você traz coisas de conteúdo, poucas pessoas têm acesso. E você tem como ajudar essas pessoas a trazer realmente esse conteúdo, a compartilhar esse conteúdo. Então faça esse favor à humanidade por mim, né? Vamos compartilhar esse negócio. Beleza? Top, fechou. Michelle, a gente está chegando ao fim do nosso episódio e a gente gosta de fazer uma metáfora no final com todo mundo que participa com a gente. E a gente vai te dar esse lugar de fala, que é um lugar que a gente brinca que você subiu no mais alto monte. Você tem a possibilidade de falar num megafone que traduz a sua mensagem para todas as pessoas e todas as línguas do mundo. E nesse final do programa a gente te dá esse microfone, a gente te dá esse megafone para você realmente trazer para o pessoal que está ouvindo a gente uma mensagem. O que você gostaria de dizer para todo mundo que realmente está tendo a oportunidade de ouvir a gente hoje? Inovação é para todo mundo. A inovação não é só para a empresa, é para a pessoa, para o indivíduo, porque ele pode ser um empresário, ele pode se tornar um empreendedor, pode abrir a sua startup. Acho que o que eu quero buscar, junto inclusive com Base 27, é o fomento do empreendedorismo mesmo, para que a gente a gente consiga solucionar problemas da humanidade. Hoje a gente tem aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está cheio de problema para resolver e a gente precisa de pessoas criativas e empreendedoras para isso. Então, inovação é para todo mundo. Entrem no mundo da inovação, vocês vão mergulhar em várias oportunidades aí de conhecimentos muito diferentes, diversos e super importantes, não só para a gente criar habilidades técnicas, mas a gente também melhorar enquanto indivíduo, enquanto pensa no outro ser humano, resolvendo problemas realmente que são reais e que precisam ser resolvidos. Perfeito. Obrigado. Foi Obrigado, muito Michelle. legal, muito legal mesmo. E adorei o Base 27. Vamos lá. Eu falei para ela que a gente tem que visitar eles lá. Ok, muito gente, legal. Obrigado e até a próxima. Fica ligado, se inscreve no canal, curte aí e tamo junto. Obrigada aí pelo convite. Valeu.